Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 9 de julho, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Amém? Foi uma freira, Santa Paulina, e sofreu muito nesta vida, mas ela foi fiel a Jesus até o fim. Santa Paulina, rogai por nós. Vamos refletir o evangelho de hoje. O evangelho está no livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Nunca deixe passar o dia sem oferecer o seu trabalho, a sua vida, as suas preocupações ao Espírito Santo. Amém? É Ele que vai dirigir a sua vida, as suas decisões, a sua casa, a sua família. E vai te abençoar e te proteger de todos os males. É por isso que a gente saúda, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Você não dá bom dia para o porteiro, bom dia para o padeiro, bom dia para as pessoas, o motorista. Vamos dar bom dia ao Espírito Santo de Deus também, né? Vamos refletir o Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus então escolheu 12 discípulos, chamou os 12 discípulos, né, dentre todos aqueles que estavam com ele, e esses 12 se transformaram em 12 apóstolos, que são os 12 apóstolos que nós conhecemos aí. Judas, que foi o traidor, e logo que Jesus foi condenado à morte, ele se arrependeu, mas ele não pediu perdão. Ele foi lá e se matou. Então, de 12 ficou 11, depois eles escolhem mais um, que vai substituir o Judas, mas isso depois, né, que Jesus ressuscita, que eles começam a missão deles. Mas até a morte de Jesus eram 12 apóstolos, e eles viviam com Jesus, aonde Jesus ia, eles iam juntos, eles eram muito próximos do Senhor, muito próximos. E aqui está o nome deles. E será que se hoje Jesus também fosse escolher 12 apóstolos, o meu nome e o seu estaria aqui? Será que nós teríamos essa disposição de estar a serviço de Jesus totalmente? Sofrer como Santa Paulina sofreu para poder anunciar, cuidar das pessoas, porque ela cuidou de muitas pessoas, né? Santa Paulina, aquela santa lá da Bahia, né? E outros santos aqui no Brasil e fora do Brasil, quantos, né? E nós temos aí tantos exemplos. Será que nós também estamos dispostos a sofrer por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho? Porque, exceto Judas, todos os 11 deram a sua vida pelo amor ao Evangelho. Todos eles. E depois os que vieram também. Todos sofreram. Muitos foram martirizados. Porque as ovelhas perdidas da casa de Israel não aceitaram Jesus. E Jesus veio e foi para elas. E quem são essas ovelhas perdidas?
são aquele povo que saiu do Egito. Se a gente for ler hoje a primeira leitura, vai falar sobre José do Egito. Aqui já vai chegar na história que José, ele já estava abaixo do rei, um grau abaixo, e era ele que administrava todo o Egito. E os irmãos dele que tinham mandado matar ele, depois e queriam matar, depois venderam ele como escravo. E José sofreu muito como escravo, muito, foi humilhado, foi preso, né? Mas Deus deu o dom a ele da revelação dos sonhos. E quando ele revela o sonho do faraó das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das espigas murchas e das espigas graúdas, né, que ele fala, verão 7 anos de fartura, mas 7 anos de fome. O senhor precisa trabalhar os 7 anos de fartura, guardar, para quando vier a fome, o senhor ter o que comer. E ele elegeu o José o seu administrador, e não havia ninguém mais acima de José, a não ser o faraó, né? Então, aqui os irmãos, depois mais para frente a gente vai ver, né? A história conta que eles foram, todo o pai de José que reencontrou o filho, que achou que estava morto, todos os israelitas, né? Os descendentes de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, todos foram para o Egito e eles cresceram muito, muito. Depois Moisés vai, tira esse povo do Egito, eles caminham 40 anos e Deus escolhe esse povo como sendo o povo eleito dele. E Deus não desiste desse povo, mesmo ele sendo cabeça dura. E Jesus vem primeiro para esse povo, primeiro para essas ovelhas. Porque todos os profetas, até João Batista, todos pregaram a vinda de Jesus. Todos estavam preparando a chegada do Messias. E os israelitas, os judeus, eles sabiam que Jesus ia vir, mas eles não acreditaram quando Jesus chegou. Não sei o que eles pensavam, como que Jesus ia vir. Talvez como a gente sabe que hoje vai vir. Hoje sim, Jesus não vai nascer mais de uma virgem, e vai crescer um bebê e tudo, e vai se dar. Jesus já cumpriu a missão dele. Agora Jesus vai vir glorioso sim, na nuvem, do jeito que ele subiu, ele vai descer. O anjo falou com os discípulos, né? O que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que ele subiu, ele virá. E vai ter as trombetas. E aí, né, é assunto para outra reflexão. Mas, nessa daqui, Jesus está pedindo para ir antes a essas ovelhas. Aquelas. E hoje? Temos ovelhas perdidas? Muitas ovelhas. Muitas. O evangelho de ontem vai falar que Jesus teve compaixão daquele povo, porque pareciam como ovelhas sem pastor. E ele vai falar, pedi ao dono da messe que envie mais trabalhadores. Então, nós estamos aqui. Será que Jesus pode contar comigo e com você para anunciar? Anunciar o que, Marta? O reino dos céus está próximo. Jesus está voltando. A esses discípulos, Jesus deu o poder de expulsar os espíritos maus, de curar todo tipo de doença, enfermidade, a eles. A nós também, porque nós somos batizados, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos. E se a gente aprofundar a nossa fé, a nossa missão, se colocar à disposição do Senhor, nós também vamos conseguir fazer isso. Em nome de Jesus, sempre pensando nisso. Eles não expulsavam os espíritos maus e curavam as doenças e enfermidades no nome deles, não. Era em nome de Jesus, né? Pelo nome do Senhor. O mar vai se abrir pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, as muralhas vão cair pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus, gente, que nós vamos expulsar o mal da nossa vida, da nossa casa, né? É pelo nome de Jesus, clamar o nome do Senhor, porque o nome de Jesus, neste nome há poder. Clama o nome do Senhor dentro da sua casa, coloca o seu joelho no chão
e chama por Jesus, e eu quero ver se a sua casa não vai ser libertada de todo o mal. Busque estar na presença do Senhor, busque a Santa Missa, busque a Santa Eucaristia, busque uma boa confissão, busque estar junto do Senhor, busque uma vida reta, busque, e Jesus vai estar contigo, como ele estava com os discípulos, com esses aqui. Mas uma coisa interessante, Jesus vai dizer para eles: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Por quê? Porque não tinha chegado a hora ainda. Ainda não tinha chegado a hora. Os samaritanos era para não provocar eles, porque havia uma disputa ali entre judeus e samaritanos. E os pagãos, porque eles ainda não tinham sido catequizados. Depois, lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Paulo vai começar a catequizar os pagãos. E aí vai acabar essa história de circuncisão, que os pagãos podiam fazer parte e foram chamados de cristãos. E nós somos esses pagãos. A palavra de Deus chegou até nós, né? Nós somos herdeiros dessa, né? E Jesus se preocupou com a gente. E hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Nós somos batizados. E uma vez que somos batizados, deixamos de ser pagão para sermos filhos de Deus. Amém? Chamados filhos de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, hoje Jesus também quer contar comigo e com você, para que a gente possa anunciar a palavra dele. Não fique de boca fechada. Abra sua boca, vai anunciar. É com o sorriso, é com o seu corpo, com o seu modo de viver. Vamos fazer como São Francisco de Assis? Cessem as palavras, evangelize com a vida. Não precisa de muito, basta dar testemunho de Jesus. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.